Fala galera, hoje é dia de números 21, vamos lá. Os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo o cananeu, o rei de Arabe, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente. Eles, as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orma. As serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fácil deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor e tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela? E viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está de fronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao rio de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaebe em Sufa, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros, que se volte para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe, e dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela sua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas as suas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom, e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra os precedentes reis dos moabitas, e tinham tomado a sua mão toda a sua terra até Arnon, pelo que dizem
que falam em provérbios: vinde a Hesbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque o fogo de Hesbom e uma chama da cidade de Seom e consumiu a Ar dos Moabitas e aos senhores dos altos de Arnon. Ei de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus, e nós os derribamos. Hesbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazé, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu te tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitavam em Hesbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Bom, galera, números 21. Amanhã, números 22. Falou.